que é o texto de Apocalipse 3, 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em casa não precisa maquiagem, não precisa lookinho, né? Em casa a gente é o que a gente é. E quando a gente está em casa a gente deixa transparecer tudo que temos, tudo que somos. Às vezes é a nossa casa que esconde o nosso choro, é a nossa casa que esconde os conflitos, esconde os medos, a ansiedade, as feridas. Está tudo aí dentro da casa. E quando a gente pensa em Jesus e no tempo que ele esteve aqui na terra, a gente observa que ele visitou muitas casas. Jesus gostava de visitar as casas. Jesus gostava de fazer milagres dentro das casas. Jesus não fazia milagres só em templo, não, gente. Não era só no templo. Tem gente que pensa assim, olha, eu preciso ir para tal igreja onde tem o profeta, tem o fulano, o ciclano. Eu preciso ir em tal lugar. É só lá no templo que Deus vai operar. Não, Jesus, ele quer visitar casas. E ele nos mostrou visitando várias casas em todo o tempo que ele esteve aqui na terra. E essa noite eu quero te convidar a fazer uma pequena viagem comigo. Nós vamos caminhar aí pelas ruas de Jerusalém e nós vamos entrar em algumas das casas que Jesus visitou. Eu quero te convidar a fazer essa viagem comigo. Nós vamos visitar 10 casas. Vamos tentar, em meia hora, vamos conseguir. Vamos visitar 10 casas esta noite. E a primeira casa, sem demora, é a casa de Pedro. E está lá em Mateus 8, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Jesus foi à casa de Pedro, viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então, ela se levantou e começou a servir. Mateus 8, 14 e 15. A sogra de Pedro estava deitada e com febre, de cama, prostrada. Ela precisava de uma cura, ela precisava de um milagre. Mas ela estava em casa. Ela não tinha como sair da casa dela para ir onde Jesus estava. Mas olha o que aconteceu, Jesus entrou lá. Jesus entrou, gente. E quando Jesus entrou naquela casa, Jesus não fez um espetáculo, porque ele poderia. Ele poderia ter parado a rua e falado, todo mundo está passando aí, vem aqui. Entra aqui nessa casa que eu vou fazer um milagre agora. Jesus não podia ter feito isso, podia? Jesus poderia ter dito assim, olha, filma. Não, filmar não tinha como, né? Se fosse hoje em dia, se fosse hoje... mídia, prepara aí, por favor. Pega o iPhone 17 Pro Max, filma aí, já faz um story, né? Já coloca lá, porque agora vai acontecer uma cura. Jesus poderia ter feito um espetáculo disso, mas ele não fez. Jesus não gritou. Jesus não expôs aquela mulher. Ele simplesmente tocou. Só isso. Jesus entrou naquela casa e assim como ele entrou, na mesma mansidão que ele entrou, ele só tocou. E a febre foi embora. Mas o que eu quero falar aqui não é nem isso exatamente. O que eu quero enfatizar aqui é o que aconteceu depois que Jesus tocou essa mulher. Porque quando Jesus tocou essa mulher e a febre foi embora, ela imediatamente, a Bíblia diz aqui, ela se levantou e começou a servir. Presta atenção. O que eu aprendo com essa lição, com essa visita desta casa que nós acabamos de entrar agora? Eu aprendo que existem muitos motivos pelos quais Jesus pode curar uma pessoa. Existem muitos. Às vezes a gente pensa na nossa mente humana que uma cura, um milagre, ele vai acontecer para que todos vejam a glória de Deus, para que todos vejam o que ele pode fazer. Na verdade, Jesus não precisa disso. A cura, ela sempre virá com um propósito. Para Cristo, o propósito é maior que a pessoa. O propósito é maior que a doença. O propósito é maior que a cura. O propósito é maior que a cura. E quantos de nós, às vezes, estamos aqui ansiosos por uma cura, pedindo ao Senhor, Senhor, eu estou doente. Senhor, salva o meu casamento.
Senhor, me liberta desse vício. E a gente pede para Jesus uma cura. E Jesus nos toca e a cura vem. E aí a gente não quer o propósito. A gente se conforma em ficar apenas com a cura. E a gente esquece do propósito. Sabe aquela mulher que foi curada num hospital? Ficou meses ali internada com tratamento de uma doença muito grave. E de repente ela foi curada. E aí ela volta naquele hospital. Final de semana após final de semana para orar pelos doentes. Ela entendeu o propósito da cura. Sabe aquele garoto que era viciado em drogas? E Jesus foi lá e resgatou e libertou. E agora ele está aí ajudando num centro de recuperação. Agora ele tem um grupo de apoio. Agora ele aconselha outros jovens. Ele entendeu o propósito da cura. Sabe aquele casal que estava com o casamento destruído? Traição, falta de perdão. Estava por um fio. Jesus foi lá e mudou toda a história desse casal. Jesus deu uma família nova, uma família restaurada. E agora esse casal se junta e vai restaurar outros casais. Eles entenderam o propósito. Entenda, meu irmão, a tua cura tem um propósito. Se você já recebeu uma cura e não entendeu o propósito, pergunte ao Pai. Deus te curou para servir. Deus te curou para fazer algo com essa cura maravilhosa que você recebeu. E essa foi a primeira casa que nós visitamos. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Porque não adianta a gente querer a cura e não querer o propósito. Não adianta a gente querer um milagre e não querer o compromisso. Porque uma coisa ela vem com a outra. Jesus entrou na tua casa. Jesus trouxe cura para a tua casa, como ele trouxe para Pedro. Para a sogra de Pedro. E agora? Como você vai encarar o propósito que vem com essa cura? Vamos visitar mais uma casa? A casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu. Gente, o texto está lá em Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10. Eu não vou ler o texto inteiro, porque é uma história bem conhecida de todos nós, né? Zaqueu era um improvável, gente. Ele era odiado por todo mundo. Pensa numa pessoa que o povo tinha raiva dela. Era Zaqueu. O cara cobrava imposto, o cara era ruim, né? Ninguém queria saber dele, todo mundo odiava, ele era desprezado. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, ele não conseguia passar no meio da multidão. Porque ele era pequeno, né? De baixa estatura, que a Bíblia diz. E outra que ninguém gostava dele. Eu fico imaginando assim, ele tentando passar e o povo fazendo paredinha assim, ó. Um encostando um ombro no outro, para não deixar Zaqueu passar. E ele lutou ali até que ele conseguiu ver Jesus. Mas algo aconteceu quando Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele e disse assim, ó. Vou ler esse versículo, diz. Então ele correu diante da multidão e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Dá para imaginar, eu fico tentando imaginar Zaqueu, será que é comigo? Ele está falando comigo, mas todo mundo me odeia. Nenhum judeu fala comigo, por que ele está falando comigo? Jesus falou com Zaqueu, e não apenas falou com Zaqueu, Jesus disse, ó, prepara que eu estou indo lá, estou indo na sua casa, né? E o que aconteceu na casa de Zaqueu? Todo mundo quando viu isso começou a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje salvação entrou nesta casa. Pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Gente, Jesus é Deus dos improváveis. Ele podia ter ido se sentar na casa de um sacerdote. Ele poderia ter ido se sentar assim na casa, sabe, de um religioso. Mas não, ele não foi se sentar com um religioso. Ele foi se sentar com alguém que era odiado. Ele era rico, mas era corrupto. Era rejeitado. Ele era o improvável de todas as pessoas que estavam ali. Quem menos se podia imaginar que Jesus quisesse visitar a casa dele era Zaqueu.
Ele era o improvável, como eu sou. Eu sou o improvável, como você é. Olha para si mesmo e veja. Sabe, Jesus, ele não está procurando um coração religioso. Jesus está procurando um coração arrependido. Jesus está procurando um coração que deseja vê-lo. Zaqueu não estava nem aí se ele era pecador. Sabe, Zaqueu simplesmente falou assim: eu vou subir nessa árvore, eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Todo mundo pode dizer que eu não mereço, mas eu quero ver. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ver Jesus. E Jesus entrou na sua casa. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo incrível aconteceu. Porque Jesus, ele visita os pecadores. Mas quando ele vai embora, ele deixa naquele lugar uma pessoa restaurada. A pessoa não tem como mais ser a mesma depois de receber uma visita do mestre. Se era corrupto, deixa de ser. Se era um enganador, deixa de enganar. Se era ladrão, deixa de roubar. Se era um traidor, deixa de trair. Porque ele foi visitado pelo mestre. Ele foi tocado pelo mestre. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus visitou a casa dele, Zaqueu disse assim: olha, daqui pra frente, ó, eu não vou mais roubar não. Eu vou dividir meus bens. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 3 vezes mais. Olha, eu não sei qual é a história da sua vida. Talvez você seja um improvável como eu sou, como eu fui. Talvez você seja um improvável como Zaqueu. Talvez você seja alguém que o mundo olhe e diga assim: essa pessoa não merece a presença de Jesus na vida dela. Talvez você seja alguém que você olhe para você mesmo e diga: não, eu não mereço Jesus. Eu quero te dizer que Jesus quer visitar a sua casa essa noite. E se você está preparado para recebê-lo, entenda que isso vai gerar uma responsabilidade em você. Porque quando Jesus visitar a tua casa, tudo aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Você vai decidir restituir aqueles que você feriu. Quantos maridos precisam restituir as suas esposas, como Zaqueu precisou restituir? Restituir nos sentimentos, restituir em palavras de ofensas que foram ditas, às vezes até em agressões. Quantas esposas precisam restituir os seus maridos? Quantos filhos precisam restituir os seus pais? Esta noite, Jesus pode visitar a sua casa e esteja pronto para restituir o que quer que seja. Vamos mais uma casa? Que ainda tem bastante lugar para a gente andar. Está cansado? Já cansou as pernas de andar em Jerusalém? As minhas não cansou ainda não. Então vamos andar mais um pouquinho. Vamos visitar uma casa que está lá em Marcos 5, do versículo 21 a 24. E depois do 35 ao 42. Mas nós vamos ler tudo não, por uma questão de tempo. Vou contando para vocês essa história. A casa de Jairo. A casa de Jairo, gente. E nessa casa aconteceu algo que nos surpreende. Porque foi um momento em que tudo parecia tarde demais. Sabe aquele dia quando parece que está tarde demais? Foi o que aconteceu na casa de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. Mas naquele dia específico, ele não era só um líder. Aliás, a liderança era o que menos importava ali. Naquele dia, ele era um pai desesperado. O pai de uma menina linda que estava morrendo. Um pai, eu não consigo imaginar o tamanho da dor que Jairo estava sentindo quando ele chegou aos pés do mestre e falou: Senhor, minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. Dá para imaginar. Mas ele sabia que ele precisava buscar em Cristo, porque Cristo era a única solução. Era o único que poderia ajudá-lo. E Jesus disse assim: tá bom, Jairo. Tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou com você, fique tranquilo. Vamos à sua casa. Eu imagino que Jairo devia estar assim, né? Então vamos, Jesus. Anda logo, Jesus. Se fosse eu, né? Eu ia falar: Senhor, eu vou pedir um Uber para ir mais rápido. Vamos andando, não. Né? Eu ia ficar acelerada, porque eu sou acelerada. Eu ia ficar: bora, Jesus, né, meninas? Igual quando eu falo para vocês se arrumar: bora. Eu ia ficar assim, mas Jesus foi andando.
E no caminho Jesus foi fazendo outros milagres, caminhando para a casa de Jairo. E as coisas foram acontecendo, e milagres foram acontecendo, e Jesus foi demorando um pouquinho. Até que apareceu a notícia. Olha, Jairo, fala para o mestre que não precisa mais aí não, porque a menina já morreu. Eu deixei esse silêncio porque eu imagino que tenha sido esse silêncio na hora. Assim. Dá para imaginar o silêncio? Dá para imaginar o que passou na cabeça, no coração de Jairo? Porque eles estavam caminhando. Eles estavam indo para lá e vem a notícia, acabou. Está tudo perdido. Mas eu estava indo. Senhor, o meu ministério estava andando. O meu ministério estava progredindo. E o que aconteceu? O que parou? O que aconteceu? O que acabou? A minha família estava indo bem, aí vem esse vendaval. O que aconteceu? A minha empresa, ela estava prosperando. O que aconteceu? E vem alguém e diz assim, acabou, é projeto falido, é encerrado. Não tem mais o que fazer. Eu consigo imaginar o silêncio. Eu consigo imaginar a dor. Eu consigo imaginar o que tenha sido aquele momento. Eu imagino que deu uma sensação de que Jesus se atrasou. Se ele não tivesse parado para atender outras pessoas, se ele tivesse priorizado. Mas foi aí que Jesus olhou para Jairo, eu imagino um olho cheio de amor, assim, dizendo para ele, filho, não temas, crê somente. E eles continuaram caminhando. E eles foram lá. E Jesus entrou na casa e as pessoas começaram a falar assim, fazer deboche, né? E o que ele vai fazer lá em cima? Já morreu, o que adianta chegar agora, né? As pessoas estavam até fazendo deboche, mas Jesus entrou, foi até o quarto. E aí ele disse assim, deixa eu ler esse versículo. Jesus mandou que todos saíssem. Junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse, Talita cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram admirados. Meu irmão, não importa se disseram para você que é projeto falido. Parece que é tarde demais. Parece que não tem mais jeito, mas presta atenção, Jesus, ele não se atrasa. Ele chega no tempo certo. Ele chega na hora certa. Parece que está demorando, parece que está atrasado, mas não. No tempo certo o Senhor chega. E aí se estava morto, ele faz viver de novo. Ele faz viver de novo. Aleluia. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Queridos, a gente trabalha com um dia de 24 horas. A gente trabalha contando tempo no relógio, minutos, segundos. E a gente tem o nosso pensamento assim, é em dias de 24 horas. A gente conta tempo com relógio, mas Jesus, ele conta tempo com a eternidade, meu querido. É com a eternidade que ele trabalha, não é com o dia de 24 horas, não. Então só descansa. Crê somente que Jesus está entrando na tua casa. Ele vai lá naquele quarto, onde o projeto falido está deitado na cama morto. E é ali que ele faz nascer de novo. Quando Jesus entrou naquela casa, o choro perdeu a força. O funeral foi interrompido. A morte devolveu o que ela tinha tomado. Porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Mais uma casa. A casa de Simão, o fariseu. Simão, o fariseu, era um homem muito religioso. Bem santão mesmo, sabe? Aquele santão era ele. Não tinha nada de errado, ele fazia tudo certinho, ele cumpria todos os rituais. Ele era muito religioso. E ele convidou Jesus para ir à sua casa. Mas ao invés de honrar Jesus, ele o desprezou. Ele não lavou os pés de Jesus. Ele não beijou o rosto de Jesus. Ele recebeu Jesus em sua casa, mas não deu a Jesus a honra que Jesus merece. E de repente entrou alguém nessa história.
Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então ela pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Ficou aos pés de Jesus. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com seus próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. O que aprendemos nessa história? A casa do fariseu estava pronta para receber Jesus. Havia uma mesa posta. A religião estava presente naquele lugar, mas o coração dele estava frio. Enquanto que aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus e derramou perfume caro, aquela mulher que beijava e chorava nos pés de Jesus, ela sabia o quanto ela era pecadora e o quanto ela precisava de Cristo. Sabe, o que Jesus procura de nós não é uma aparência espiritual. Nós não precisamos parecer ser crentes. Sabe, o que Jesus procura em nós não é uma mesa posta com religiosidade. O que Jesus procura em nós não é aquilo que nós temos para mostrar. O que Jesus procura é um coração quebrantado, um coração que reconhece o perdão que recebeu. Porque quem muito foi perdoado, muito tem a agradecer. Jesus quer quebrantamento. Como é que está a sua casa? Será que se Jesus entrar hoje na tua casa vai estar tudo certinho? Tudo no lugar? Tudo arrumadinho? Mas será que vai estar frio? Será que vai ter presença dele ali, naquele lugar? Como está a sua casa? Talvez você seja um cristão correto. Você vive a sua vida certinho, você faz tudo o que tem que fazer. Você é um cristão exemplar, mas não tem relacionamento com o Pai. Eu te convido esta noite a fazer como aquela mulher e se derramar, se quebrantar nos pés do teu mestre. Mais uma casa de Maria, Marta e Lázaro. Nessa casa, Marta estava correndo para um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo. Marta muito ocupada, Maria ainda aos pés de Jesus. Então Jesus diz assim: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Gente, a gente vive num mundo de correria. E muitas vezes, até para agradar Jesus, nós fazemos tantas coisas, né? Nós queremos agradar, nós queremos trabalhar, nós queremos nos esforçar, fazer a obra, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a nossa intenção é muitas vezes de dizer: Senhor, eu estou fazendo para Ti. É para o Senhor que eu estou nessa correria toda. Mas o Senhor tem te pedido: para um pouquinho, filha. Para um pouquinho, filho. Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu falar contigo. Para me ouvir. Você está correndo para lá e para cá. Deixa eu falar contigo. Fazemos muito, muito para Jesus, mas passamos pouco tempo a sós com Ele. Precisamos mudar isso. Jesus não quer apenas um trabalhador. Jesus quer um filho. Um filho sentado à mesa com Ele. Um filho conversando. Jesus quer um filho para perguntar como foi o dia. Jesus quer um filho para Ele poder dar um colo. Dizer: chora não, filho, eu estou aqui. Sabe, quando a gente entende que o lugar de filho é muito mais gostoso do que de apenas um trabalhador, nós mudamos as nossas atitudes diante do Pai. Sexta casa, a casa do centurião. Eu gostaria de ler esse texto com você. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 5 até o 13. Diz assim: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano disse: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom.
Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um, vá lá, e ele vai. Eu digo para outro, venha cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste e se sentar à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial ficou curado. Gente, tem momentos que a fé ultrapassa todos os limites. Foi o que aconteceu aqui. A fé ultrapassou os limites na casa desse centurião. Ele disse assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra basta. Manda uma palavra, Jesus. Uma palavra do Senhor será o suficiente. Deixa eu te dizer, essa noite não sei qual é o seu problema, mas uma palavra basta. Você consegue crer nisso? Uma palavra liberada para a sua casa basta. É algo poderoso. Jesus, o poder de Jesus, ele não depende de distância, de paredes, de nada disso. Basta uma palavra e o que tiver que ser feito será. Aquilo que ele disser será feito. Esse é o Deus que servimos. Ele é maravilhoso. Ele tem milagres para fazer e os milagres do Senhor começam com apenas uma palavra. Mas aí eu te pergunto, qual é o valor que você tem dado para a palavra? Que lugar a palavra tem ocupado na sua vida? Quantas vezes você tem parado para ouvir essa palavra? Para ler essa palavra? Basta uma palavra. Mas e aí? Você tem buscado essa palavra? Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Diga, Senhor, para mim, basta a tua palavra. Ah, mas tudo parece que está dando errado. Para mim, basta a palavra. E se eu perder meus negócios, eu tenho a palavra. E se eu ficar doente, eu tenho a palavra. E se nada, eu tenho a palavra. Porque basta uma palavra. Nós precisamos entender os mistérios e segredos para a nossa fé. Nós precisamos entender que a palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva, a palavra levanta, a palavra transforma, a palavra muda. A palavra é a palavra. Mais uma casa. A casa número 7. Casa de Simão, o leproso. E aqui nós temos uma lição de quando a gratidão se torna adoração. Essa história conhecida, cantada, nós cantamos essa história sempre aqui na igreja. Jesus, ele estava na casa de Simão, o leproso, que provavelmente foi alguém que Jesus já tinha curado, né? Ele não era mais leproso, Jesus estava na casa dele. E foi aí que entrou uma mulher, carregando um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro. Um perfume caríssimo, gente. Um perfume que as pessoas muitas vezes compravam para embalsamar o seu corpo, porque era um perfume que só podia ser usado uma vez. E essa mulher escolheu usar esse perfume em Jesus. E ela o adorou. Ela lavou os pés de Jesus. E ela ali se derramou, e ela chorou, e ela beijou os pés de Jesus. E as pessoas ao redor começaram a dizer assim, meu Deus, que desperdício. Perfume caro desse. Podia vender, dar para os pobres. Que desperdício. Ai, gente, que mulher exagerada, para que tudo isso? Não, pelo amor de Deus, está querendo se aparecer, só pode estar querendo se aparecer. Quem somos nós nessa história, gente? Quem sou eu e você nessa história? Será que nós somos aqueles adoradores extravagantes, se jogando no pé de Jesus? Ou será que nós somos aquele que está olhando e fala assim, meu Deus, para que isso? Olha aí como que fica no culto. Olha o jeito que essa daí fica gritando, que nem eu, hein?
Quem somos nós, né? Quem somos nós nessa história? Quem sou eu? Quem é você? Quando você vê seu irmão adorando de forma extravagante, gritando, rolando no chão, babando. Tá lá, jogado. Quem vai no encontro com Deus aí, meus irmãos? Quem vai no encontro com Deus sabe do que eu tô falando. Vamos tá lá, babando lá já. Coisa boa, que incrível. Quem é você? Você é aquele que está lá desfrutando da adoração, da presença? Ou você é o que está olhando e falando assim, pelo amor de Deus, que vergonha é essa? Passando esse mico no crédito ou no débito, né? Quem é você? Gente, ali naquela casa havia uma mulher que sabia o valor da gratidão. Ela sabia quem ela era, onde ela estava, o tanto que foi perdoado. Ela sabia o valor do perdão, do amor de Jesus. E é por isso que ela era tão extravagante na adoração dela. Que tem um pouco mais disso em nós. Que a gente busca um pouco mais disso. Meus amados, de vez em quando a turma ri um pouco de mim. Não sei se eu falo isso, mas tudo bem. A turma ri um pouco de mim, que falam. Eu nunca vi. Mas falam que às vezes eu faço umas dancinhas meio esquisitas. De vez em quando eu faço umas dancinhas assim meio estranhas quando eu estou ministrando louvor. Inclusive, eu já estou sabendo que teve uns adolescentes me imitando. Aham, né? Teve. Mas, amados, no momento da adoração, você é livre. Esquenta a cabeça se sua dança tá esquisita, não. Se inspire em mim. Aí, se ela dança desse jeito, eu posso dançar aqui também, ué. E vambora, vamos adorar Jesus. Você tá aqui, daqui a pouco vai ter um momento de adoração aqui. Você tá preocupado se quem tá do seu lado vai escutar você cantando bonito ou feio, meu querido. Porque se a pessoa estiver preocupada em saber se você tá cantando bonito ou feio, azar o dele, que ele tá perdendo tempo de adorar. Eu não tô preocupada. Eu quero nem saber. Quem que tá cantando do meu lado, na frente e atrás, eu só tô aqui, ó. Oh, Jesus, o Senhor é lindo demais. Aproveite, adore, se derrame. Dá vontade de chorar, chora. Dá vontade de gritar, grita. Dá vontade de pular, pula. Dá vontade de deitar no chão, ficar babando, fica. Ué, qual o problema? Se você está adorando ao Senhor, você é livre. Você é livre para adorar. E presta atenção, ó. Presta atenção. Daqui a um tempo, nós vamos estar adorando lá na glória, amém? E lá na glória vai ser assim, vai todo mundo adorando, bem? Cada um do seu jeito, lá vai adorar com toda a intensidade. Ninguém vai estar olhando para ninguém. Porque lá nós não vamos ter essa coisa que nos atrapalha, chamada carne. Porque o que nos atrapalha de dar uma adoração profunda para o Senhor é a carne. A timidez, a vergonha. Lá não vai ter isso. Então eu imagino que vai ser uma adoração linda lá no céu, né? Mas, hoje, você tem oportunidade por pouco tempo, porque a nossa vida terrena é breve. Você ainda tem a oportunidade de fazer isso aqui na terra. Lá no céu eu sei que você vai fazer, meu amado. Eu sei que lá você não vai conseguir se conter. Mas aqui na terra você tem pouco tempo para fazer. Então não perde a oportunidade de adorar o Senhor com intensidade, profundidade, com gratidão. Qual é o tamanho da sua gratidão? Talvez a sua gratidão não seja tão grande. Ah, o Senhor não fez muita coisa por mim. Então eu entendo. Se Deus não fez muita coisa por você, sua gratidão é pequenininha, a sua adoração também vai ser pequenininha. Mas talvez a sua gratidão seja aquela que não cabe no peito. Sabe aquela que está explodindo? Tipo assim, Senhor, eu não era nada, eu não era ninguém, um improvável, um desprezado. Mas o Senhor me viu, o Senhor me achou, me restaurou, me colocou aqui. Jesus, eu tenho que te adorar. Eu tenho que adorar esse Deus. Eu não posso fazer outra coisa da minha vida. Ah, Jesus. Olha, se pergunta aí. Faz a pergunta para você mesmo. O que está te segurando? É o orgulho? É o seu autocontrole? Não, Fernanda, é só a minha noção mesmo. Eu tenho noção. É o autocontrole, é a noção. Talvez algum pecado escondido está te impedindo de adorar. Eu não sei. Você sabe. Faz uma autorreflexão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa. Se é orgulho, se é vergonha, timidez, se é o autocontrole, se é o seu jeitinho, se é algum pecado escondido. Não importa a situação, para todas elas, a solução está em Cristo. Você só precisa adorar. Abra tua boca e adore.
Abra tua boca e adore. Quebre o vaso. Derrame o que é mais precioso aos pés de Jesus. Casa número 8, estamos quase acabando. A casa de Levi. Levi também conhecido como Mateus. Um cobrador de impostos. Pessoa de muita má fama. Jesus foi comer na casa dele. E aí perguntaram assim para os discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Uai, ele não vê que esse povo é tudo pecador, cobrador de impostos. Ele vai comer com esse povo. Ué, por que ele não vai comer lá com os religiosos, com os fariseus? Por que ele vai comer com esse povo? Bom, Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde precisam de médico? Eu amo esse versículo. Não. Mas sim os doentes. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Uai, você já é bom? Você já é bom, você está salvo, está santo, sua saúde está impecável, você não precisa de médico. Para que você vai no médico se você está com a saúde impecável? Eu vim para salvar é pecador mesmo. Eu vim para buscar é pecador. Então, que prazer eu posso ter em me sentar à mesa dos fariseus, que eles mesmos dizem que já são santos. Eles mesmos estão dizendo assim: eu já sou o supra-sumo da santidade. Por que eu vou sentar com eles? Quer que Jesus senta na sua casa? Quer que Jesus senta na sua mesa? Quer receber Ele? Então começa a olhar para você e ver quem você é de verdade. Tira esse véu de religiosidade do seu rosto, da sua face. Tira essa capa de super crente e olha para você mesmo. Olha para dentro de você e diga para Jesus: Jesus, eu preciso. Eu preciso porque eu não sou ninguém. Eu não sou nada sem o Senhor. Jesus veio chamar os pecadores. Levi era um rejeitado, mas ele abriu a sua casa. Levi, ou Mateus, era um pecador, mas ele se arrependeu e decidiu seguir Jesus. Quando Jesus passa na nossa casa, não importa que as pessoas digam que você não presta, não importa que as pessoas digam que você não vale nada. Enquanto o mundo te olha e diz: esse não presta, Jesus olha e diz: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Jesus tem um propósito na sua vida. A penúltima casa, a casa de Emaús. Quando Jesus se revelou no caminho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 32. Jesus vinha caminhando com seus discípulos. 2 discípulos que estavam frustrados, tristes. Eles iam caminhando dizendo assim: poxa, crucificaram o meu mestre. E Jesus do lado deles. E Jesus não deixou que eles percebessem que era ele, sabe? E eles caminhavam com Jesus, Jesus aqui, os dois andando. Olha, mataram o nosso mestre. E Jesus falou: mas quem que é esse? O senhor não sabe? O senhor não viu a história? O mestre maravilhoso, o mestre ele curava, ele era tão lindo, ele explicava a Bíblia. Mataram o nosso mestre. E eles vinham tristes. E Jesus veio explicando para eles sobre os profetas, sobre a lei, e vinha conversando. E quanto mais Jesus falava, mais o coração deles ardia. E eles ouviam Jesus explicando e pensavam: meu Deus, como ele explica bem, como ele fala bem da palavra. E eles foram caminhando com Jesus. Então, quando Jesus ia se despedir deles, eles disseram: não, eles não sabiam que era Jesus, né? Então, eles não falam não, Jesus. Falaram assim: não, Senhor, não, moço, ei, não vai embora, não. Fica, tá tarde. Entra aqui na nossa casa. Nós vamos preparar uma coisinha para o senhor comer. O senhor come, descansa. Amanhã o senhor vai, na luz do dia. E então, no partir do pão, os olhos deles se abriram. E eles viram que em todo o caminho de Emaús, eles caminhavam com o mestre. Sabe, eles achavam que tinha acabado tudo. Eles achavam que não tinha mais o que fazer. E Jesus estava caminhando com eles. Enquanto eles estavam achando que não tinha o que fazer, Jesus estava ali do lado deles. Eles não viam, mas Jesus estava ali. Eles não percebiam, mas Jesus estava ali. E aí eles falaram: olha, Senhor, entra aqui. Eles convidaram Jesus para entrar na casa e aí mudou tudo. Porque quando eles convidaram Jesus para entrar na casa, os olhos deles se abriram e eles viram que em todo o tempo Cristo estava com eles. Há momentos na nossa vida que a gente está assim, gente.
caminhando e Jesus está do nosso lado, mas a gente não vê, a gente não percebe. Jesus está ali. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, mesmo que você não consiga vê-lo, Ele continua caminhando com você, Ele não te deixa. Ele não te deixa. Enquanto você vai fazendo o caminho, até o momento em que você parar de reclamar, até o momento que você parar de questionar o que está acontecendo e falar assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor. Aí os seus olhos vão se abrir e você vai ver que em todo o tempo Ele esteve contigo. Jesus fala conosco no silêncio. Jesus fala conosco na madrugada. Jesus fala conosco nas escrituras, numa letra da canção. Jesus fala o tempo inteiro. Mas no partir do pão, os seus olhos se abrem e você pode vê-lo como Ele é. Aleluia. E a última casa está em Apocalipse 30, 20 e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu cearei com ele, e ele comigo. Se alguém me ama, João 14, 23, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A última casa sou eu. A última casa é você. Você consegue ouvir o mestre à porta batendo? Como é que está a sua casa? A casa mais importante dessa noite não é a casa de Pedro, não é a casa de Zaqueu, não é a casa de Jairo. A casa mais importante desta noite é a casa que o Senhor está batendo a porta e dizendo: me deixa entrar. Me deixa entrar. Eu estou aqui. Olha, Jesus, Ele não arromba portas. Ele pede: me deixa entrar. Talvez a sua casa interior esteja bagunçada. Partir para o encerramento, se você quiser. Oh, Jesus. Quem é dona de casa aqui sabe, né? Quando fala que vai chegar a visita e a casa está bagunçada, o que a gente faz? A gente enlouquece, põe os filhos para limpar a casa pra gente, né, mulheres? A gente começa: bora! Bora, marido, arruma esse negócio. Olha essa calça que você deixa aqui em qualquer lugar, sapato em toda parte. Vamos arrumar. A pastora Sônia tá vindo aí. Corre, arruma. Ajeita, corre na cozinha. Ai, tem louça na pia. Vamos pôr tudo no tanque. Põe na máquina de lavar a tampa. Dá uma ajeitada. A gente não quer receber ninguém em casa bagunçada, certo? É verdade, a gente não quer. A gente quer receber com a casa bonitinha, cheirosa, limpa. Mas às vezes a sua casa interior pode estar bagunçada. Talvez a sua casa interior esteja ferida, cansada. Talvez esteja fria. Talvez esteja cheia de medo ou cheia de culpa. Mas deixa eu te falar, não importa como é que está a sua casa interior. Jesus é especialista em visitar casas assim. Ele gosta de chegar quando está assim mesmo. Chegar assim, na casa bagunçada. Porque Ele não é aquela visita que vai chegar, sentar, cruzar as pernas e ficar reparando na louça suja. Jesus é aquele que vai chegar e vai colocar tudo em ordem.